3, capítulo 4, tá bom? Então, queria te convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16. Atos 16. Diz assim, a palavra do Senhor. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Então vamos primeiramente entender o que a gente está lendo. No capítulo 15, teve aquele concílio em Jerusalém, porque depois da primeira viagem missionária de Paulo, onde o evangelho é levado também para os gentios, alguns judeus partindo de Jerusalém foram para essas cidades que Paulo evangelizou, que se formou igreja, dizendo que os gentios deveriam também se circuncidar para serem salvos. E isso causou uma grande confusão na cabeça dos gentios, porque era um preço muito alto, era uma coisa que eles não conseguiam entender. E essa confusão fez que então o apóstolo Paulo, Barnabé, fossem a Jerusalém para que essa decisão pudesse acontecer lá naquele concílio. E foi decidido então que os gentios não deveriam se circuncidar, porque a salvação ela é pela fé e somente pela fé em Jesus Cristo. Aquele que crê será salvo sem a prática da lei. Quando os apóstolos recebem, eles decidem então voltar e levar esta carta, tranquilizando esses irmãos que foram ganhos para Cristo, essas igrejas que foram formadas nessas cidades. Mas nesse momento acontece um entrave, acontece um problema, porque essa dupla que na primeira viagem missionária foi tão perfeita, funcionou tão bem, foi tão perfeita, Paulo e Barnabé, eles discutem por causa de Marcos, o primo de Barnabé, que chegou a iniciar com eles a primeira viagem missionária, mas no meio do caminho voltou. E Paulo agora não quer levar Paulo não quer levar Marcos. Paulo diz que ele não era um homem de confiança. Barnabé, ele quer dar uma segunda chance para Marcos. E houve uma briga tão grande entre eles que eles se separaram. E aí Barnabé e Marcos foram para as cidades que já tinham sido evangelizadas, e Paulo inicia agora uma nova equipe missionária, e a decisão dele, o desejo dele, é levar a palavra de Deus agora para a Ásia, para o continente asiático. E aí então, nós chegamos no capítulo 16, e diz aqui, chegou a Derbe, e depois a Listra, onde havia um discípulo chamado Timóteo. E aqui a primeira aparição desse homem, deste jovem, que vai ser tão importante para a história da igreja. Então, algumas conclusões até aqui. Primeiramente, você percebe, irmãos, que nós somos pecadores, nós somos falhos, não é? Porque mesmo Paulo discute com Barnabé, mesmo Barnabé discute com Paulo, e a coisa é tão grave que eles não conseguem andar juntos, e se separam. E agora, ao invés da obra de Deus parar, ao invés da coisa desandar, agora nós temos duas frentes missionárias. Barnabé de um lado, Paulo de outro. E eu quero dizer uma coisa para vocês, que a obra de Deus, ela permanece, e a obra de Deus, ela continuará, apesar de quem nós somos. Apesar de quem nós somos, a obra de Deus, o plano de Deus na salvação do mundo, permanecerá e continuará. E ninguém poderá destruir a igreja, nem mesmo as nossas falhas, nem mesmo as nossas imperfeições. E eu estou aqui abordando isso com vocês, porque nós vivemos um tempo de idolatria ao homem. Nós vivemos um tempo de idolatria ao homem. Nós vivemos um tempo de seguidores, de fãs. E aí você coloca fé naquela pessoa, você coloca uma expectativa como se aquela pessoa fosse divina, como aquela pessoa fosse perfeita,
E aquela pessoa falha, porque ninguém é perfeito, todos falhamos. E quando aquela pessoa falha, quando acontece um escândalo, quando acontece uma tragédia no meio da igreja, algumas pessoas, por não compreender esta verdade, desabam na fé, achando que a igreja está perdida, achando que está tudo perdido, que terminou tudo, que tudo foi por água abaixo. E eu quero dizer para você que não, que o dono da igreja, o Senhor da igreja não é o pastor, não é o homem. O dono da igreja, o Senhor da igreja é o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu pela igreja, que comprou esta igreja com o seu sangue, e apesar dos seus obreiros serem falhos, imperfeitos, Deus continua trabalhando através da nossa vida. O segundo ponto é Timóteo, como eu disse, o aparecimento de Timóteo. Vocês sabem, meus irmãos, que Timóteo foi um filho para Paulo, Paulo que foi o grande missionário, o grande teólogo, o grande pregador, este grande homem de Deus, mas que também tinha uma grande equipe, que tinha homens de confiança. E Timóteo, como eu disse, não era só um obreiro, ele era um filho, era alguém que se tornou um grande amigo de Paulo, que esteve com Paulo nos seus últimos dias de vida, que, segundo a tradição, ele que passou a liderar a igreja com a morte de Paulo. E Timóteo, ele é residente de Derbe de Listra. Timóteo, ele é um gentio, ele é alguém não judeu que é salvo por Jesus Cristo em Listra e Derbe. E se vocês lembram, a última mensagem que nós pregamos, em Listra, em Derbe, Paulo foi apedrejado quase à morte. E naquele lugar de apedrejamento, naquele lugar aonde foi, quem sabe, o momento de maior aflição da sua primeira viagem missionária, Deus estava concedendo a ele uma alma muito preciosa, um obreiro aprovado, um grande homem de Deus. E eu quero então pontuar para vocês que, para ganharmos para Cristo almas preciosas, para alcançarmos para Cristo pedras preciosas, isso muitas vezes é debaixo de sofrimento. Formar um discípulo, fazer um seguidor de Cristo, irmãos, não é feito de maneira superficial, isso não é feito de maneira sem dedicação, sem entrega. Uma alma para Cristo é algo que nos custa muito, exige muita dedicação, muitas lágrimas, muitas intercessões, muito sofrimento muitas vezes, mas estas almas que são ganhas, esta obra que é edificada com pedras preciosas, ela permanecerá mesmo depois da nossa partida. Ela permanecerá mesmo depois da nossa partida. E isso eu estou levantando porque vivemos esse tempo onde as pessoas estão sendo convencidas e não convertidas. As pessoas estão sendo emocionadas e não levadas a Cristo. As pessoas estão sendo arrebatadas à congregação, à denominação, à liturgia, mas não ao reino de Deus, Se a peneira de Deus passar, muita palha existe. Então, a gente precisa entender que para ganharmos uma alma para Cristo, para de fato gerarmos um filho na fé, isso é resultado de sofrimento muitas vezes, de lágrimas e intercessões, e muitas intercessões diante de Deus. Muito bem, então diz aqui o seguinte, olha, no versículo 4, nas cidades por onde passavam, então nós temos uma equipe missionária, Paulo, Silas e Timóteo. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas, que os gentios não precisavam se circuncidar, somente crer em Jesus Cristo. Então diz assim, 5, assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram para a região da Frígia e Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mícia,
tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual o homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Olha que coisa interessante, eu vou repetir um ponto que eu sempre falo com vocês aqui. O obreiro, ele serve a Cristo e não a si mesmo. O obreiro, a igreja, está debaixo da direção do Espírito Santo e não das suas vontades. Mesmo pregar a palavra de Deus, que é algo ordenado por Jesus, não é? E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Foi o Espírito Santo que separou Paulo para ser missionário. Mas agora, o desejo de Paulo é ir para a Ásia, pregar a palavra, que é algo que foi ordenado, que é algo que foi mandado por Jesus, mas o Espírito Santo o impediu. Depois é mencionado que o Espírito de Jesus, que é a mesma coisa, não permitiu que ele fosse para lá. Então, olha que princípio para termos no nosso coração. Hoje nós temos muita gente que está fazendo a obra como quer, que está servindo a Deus do jeito que quer. A pessoa vai para onde quer, ela vai para onde a emoção, onde o coração dela ordena, ela vai para onde é mais confortável, para onde ela vai ter mais destaque. São os obreiros itinerantes que não tem pastor, que não tem igreja, são as pessoas que estão no reino de Deus, movidos por vários tipos de motivações, mas não de acordo com Deus. E a gente vê aqui que é preciso uma direção de Deus específica para a nossa vida, para fazermos então aquilo que Ele nos ordenou. Para fazermos aquilo que Ele nos ordenou. Nós podemos ter uma vontade, mas o que deve prevalecer é a vontade de Jesus para nós, a vontade do Senhor para a nossa igreja. Por isso que a Bíblia diz que devemos procurar entender qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. Porque muitas vezes as portas estão sendo fechadas, não por Satanás, mas pelo próprio Deus. Às vezes as coisas não estão dando certo, não é porque o diabo está atrapalhando, mas porque Deus está nos impedindo. Irmãos, Paulo era homem de Deus. Eu não sei de que forma o Espírito Santo o impediu. Eu não sei de que forma Jesus o impediu. Se foi aquele aperto no coração, se foi Paulo observando que as coisas não estavam dando certo. Mas eu sei que Paulo era um homem quebrantado, e ele então cedeu a direção, compreendeu que Deus tinha uma outra direção para ele. Mas tem gente que é teimosa. O Jonas era teimoso. O Jonas não queria pregar a palavra de Deus lá em Nínive. E Jonas tentou fugir da vontade de Deus e ficou debaixo do juízo e do castigo do Senhor. Então, dentro do reino de Deus, não tem ninguém perdido, não tem ninguém solto, não tem pontas soltas, não tem nada sobre a nossa escolha. Vamos refletir comigo aqui? Pensa comigo. Por exemplo, Jesus disse, para acalmar o coração dos seus discípulos, o Senhor disse: não tenham medo da morte. Até mesmo a quantidade de fios de cabelo que estão sobre a cabeça de vocês, Deus sabe. Não é uma presciência enorme que Deus tem sobre nós? Por exemplo, no Salmo 139, o salmista diz assim: Senhor, o Senhor viu o meu corpo quando ele não tinha forma. Eu era apenas um embrião, um zigoto. O Senhor já me contemplava. E todos os meus dias foram escritos no teu livro, sem que nenhum deles ainda existisse. Deus não tem controle sobre nós? A Bíblia diz que Deus nos escolheu para sermos dele antes mesmo da fundação do mundo. Então não existe ninguém solto dentro do reino. Todos nós temos uma missão específica, um lugar específico para servirmos a Deus, um ministério específico para somarmos e servirmos. Algo muito claro quando buscamos esta direção, quando abrimos nossos ouvidos, isto é muito claro para nós. Eu falo isso para refutar esta ideia, que qualquer igreja serve, que importante é você estar na igreja, que você pode fazer qualquer coisa
porque o importante é você estar trabalhando. Não é assim que funciona. Eu não vejo isso nas Escrituras. Eu não vejo isso na palavra de Deus. Eu não concordo com algumas pessoas que ficam mudando de igreja como mudam de roupa, mudando de igreja como se fosse uma coisa que não tem nenhum significado. Eu não entendo o reino de Deus assim. Nós precisamos entender o que Deus quer para a nossa vida e permanecermos neste lugar. Sabe por quê? Porque Deus está dando uma direção para Paulo. Deus está dizendo: Paulo, eu não quero que você vá para a Ásia. Quero que você fique aqui na Europa, que você pregue a palavra aqui. E Deus revela isso através de um sonho. E Deus tem várias formas de mostrar a sua vontade para nós. Os sonhos, a palavra profética, a palavra de alguém que tem autoridade sobre a nossa vida, o testemunho interior no nosso coração, confirmando ou dizendo para nós, nos constrangendo, nos angustiando, nos apertando, mostrando que não é a vontade de Deus. Deus fala de várias formas, de várias maneiras. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E Deus tem uma direção, e Deus está dando uma direção para Paulo. E nós vamos ler, e eu vou falar sobre isso mais para frente, que mesmo debaixo da direção de Deus, isto não significa que não vamos sofrer. Porque talvez você pense assim: se eu fizer tudo certo, e se eu obedecer a Deus, eu não vou sofrer, as coisas vão funcionar. E isso é um equívoco. Isso é um equívoco. Porque mesmo debaixo da plena obediência a Deus, você pode, e eu vou dizer, você pode não, eu vou mudar, você com certeza irá sofrer, mas quando você tem convicção de que esta é a vontade de Deus para a sua vida, você não desiste. Você não desiste. E é muito importante você não desistir quando, obedecendo a Deus, o sofrimento chega na sua vida. Porque quando você permanece, o sofrimento vem, o sofrimento passa, a vitória na sua vida chega, e a obra de Deus através de você, ela acontece, ela se realiza, e o reino de Deus avança para a glória de Deus. Você compreende essa verdade que eu estou te falando nessa noite? Muito bem, então vamos lá. Diz aqui: Paulo teve uma visão, versículo 9, durante a noite Paulo teve uma visão, na qual o homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajuda-nos. Depois que Paulo teve esta visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Você notou uma diferença no versículo 10, na narrativa? Você percebeu uma diferença na narrativa a partir do versículo 10? Quem é o autor do livro de Atos, meus irmãos? Lucas, não é? Era um gentio, se converteu a Cristo, obviamente. Ele escreveu o Evangelho de Lucas para um homem chamado Teófilo. Nós sabemos que ele era médico. E ele não somente escreveu o Evangelho de Lucas, mas escreveu também Atos dos Apóstolos. E aí, olha que interessante, diz assim no versículo 7: quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Quando chegaram, quem chegou? Paulo, Timóteo e Silas. Agora no versículo 10, diz assim: depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos. Então, não é nos relatado quando que Lucas se converteu, a concordância dos estudiosos que foi em Troade. Agora Paulo tem um outro integrante nessa equipe missionária, que é o Lucas, porque ele está dizendo: preparamo-nos, eu também estava lá, e está contando a história para nós. E é muito importante isso, porque, como eu disse, Lucas também vai ser uma bênção na vida de Paulo. Lucas, ele vai ser um médico pessoal, porque Paulo era um homem enfermo. Olha que coisa, né? Nesse evangelho triunfalista, vocês me perdoam, irmão, vai ficar pior, tá a minha voz fanha, porque eu estou com um ataque de alergia que eu mexi aqui na poeira, aí está essa fumaça, está fumaça, não está? Mas eu vou terminar em nome de Jesus a mensagem.
Lucas, Paulo era um homem enfermo, e como eu disse, neste tempo que nós vivemos, aonde se prega que Deus cura sempre, Deus cura sempre, Deus cura, nós devemos orar por cura, nós devemos colocar as mãos sobre os enfermos e curá-los em nome de Jesus, mas nós somos humanos, e neste mundo nós não teremos o consolo pleno e eterno, somente no céu, o que significa que nós vamos sentir dor, e que também nós vamos ficar doentes. E Paulo era um homem enfermo, ele tinha certamente um problema muito grave nos olhos, um problema de visão, e Lucas vai ser esse médico pessoal, esse amigo, esse discípulo, que vai somar tanto, consolando de maneira pessoal a Paulo, não como auxiliar, como obreiro, mas amigo mesmo, mas está presente na vida de Paulo. E o que eu estou tentando te dizer? Eu estou tentando falar para você, meu irmão, que Deus está no controle da sua caminhada, Deus está no controle da sua história, cada sofrimento, cada situação, quando você obedece, quando você vai de acordo com a direção do Espírito Santo, Deus vai acrescentando hoje para o seu amanhã ser um amanhã de refrigério. Deus vai fazendo hoje, sem você perceber, porque Paulo não tinha consciência da importância de Lucas, mas como eu disse, foi tão importante para o ministério dele. Deus está trabalhando. Desculpa, eu não sei se eu estou conseguindo enfatizar para você, mas eu estou vendo algo muito lindo acontecendo nas entrelinhas. Eu estou vendo algo muito lindo, sabe, em cada pequena atitude, em cada pessoa que chega junto. Deus está cuidando deste homem que é um obreiro, que sofre por amor a Cristo, mas é um obreiro triunfante, é um obreiro vitorioso, da mesma forma na sua vida. Eu não sei se você vai ser missionário, eu não sei se você vai ser pastor, eu não sei se você vai ser evangelista, eu não sei qual vai ser o seu futuro, mas se você é crente, se você ama o Senhor, se você teme ao Senhor, escuta o que eu estou te falando, você não está sozinho, você não está largado. Deus está cuidando, e está cuidando com tanta dedicação, com tanto amor, que Ele está cuidando até mesmo dos detalhes da sua vida, dos detalhes, porque Ele sabe do teu hoje e Ele conhece o seu amanhã. Muito bem, diz assim o versículo 11: partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia, e nos dias seguintes para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito, e ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. E eu quero agora olhar para esse texto como a obra de Deus sendo feita, porque eles chegam em Filipos, e agora, o que se faz? Chegamos na cidade, Deus mandou virmos para cá, nós obedecemos a Ele, a equipe está aqui, chegamos nesse lugar, o que fazemos agora? Qual é a primeira atitude que nós vamos fazer? Olha, se fosse perguntar para um pastor hoje, ele ia dizer o seguinte: vamos fazer um banner bem bonito, para a gente colocar na cidade, vamos colocar um carro de som, vamos colocar um anúncio na TV. Quem sabe o pastor hoje, a mentalidade do pastor hoje, é uma mentalidade marqueteira. Eu tenho que fazer propaganda, eu tenho que fazer com que as pessoas saibam que vai acontecer o culto. Eu não vejo isso em Paulo. A primeira coisa que eles fazem é o seguinte, porque passaram muitos dias, nada está acontecendo. Muitos dias olharam para um lado, Paulo não vai para a sinagoga dos judeus pregar a palavra, ele está usando uma outra estratégia, nada aconteceu. Então o que eles vão fazer? Vão procurar um lugar de oração, Eu queria que você me ouvisse e que na tua mente você fizesse uma lista de prioridades. Primeira coisa a ser feita é buscar um lugar de oração. Nada podemos fazer sem a presença de Jesus.
Nada podemos fazer sem a atuação de Deus, porque é Deus que salva, não é o marketing que salva. É o Espírito Santo que convence o coração das pessoas. Não é o marketing, não é a propaganda, não é a oratória humana, não é o carisma do pastor, mas é o Espírito Santo convencendo as pessoas da loucura da pregação do Evangelho. Então Paulo e a sua equipe vão buscar um lugar de oração, porque eles entendem que precisam clamar a Deus, precisam orar, precisam buscar o Senhor, precisam pedir que a mão do Senhor esteja com eles, precisam pedir que o Senhor salve aquele lugar. E eu quero dizer para a minha amada igreja, nós temos falhado miseravelmente neste princípio. Nós precisamos, como igreja, retomar nossa vida de oração, retomar nossas intercessões pela obra. Nós precisamos orar pelos nossos irmãos evangelistas que têm saído para falar do Senhor. Precisamos orar pelas almas que têm entrado e não têm voltado mais. Precisamos clamar pelos ministérios atuantes na igreja, os trabalhos com as crianças, o trabalho com as senhoras, porque, irmãos, não adianta a gente colocar a mão e queremos fazer acontecer, porque nada podemos fazer sem a mão do Senhor. Quando a gente lê Atos, nós vemos isto muito claro. O texto diz: o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iriam herdar salvação. Repito, quem salva é Deus, quem convence é o Espírito Santo, quem salva é Deus, quem convence é o Espírito Santo, e nós precisamos, por meio da oração, estarmos na total dependência de Deus. Você pega o que eu estou te falando, você aplica para tudo na tua vida. Porque tudo começa com oração, tudo começa com o joelho no chão, com boca no pó, com humilhação, com súplicas. Toda mudança, toda vitória, toda bênção, tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que a igreja precisa, começa com oração. E eles vão buscar um lugar de oração, e eles estão orando, estão clamando. E aí, quando você ora, Jesus disse: quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta se abre. Olha o que acontece. Diz assim o versículo 13: no sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para entender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. A primeira alma, a primeira salva nesta cidade, a qual Deus deu a direção. Deus não deixou Paulo ir para a Ásia, o Senhor mandou ele ir para a Macedônia. Deus tinha muitas pessoas naquela província para serem salvas. Nesta primeira cidade, Filipos, a primeira alma é esta mulher, Lídia. E o milagre acontece porque eles estão orando. Perceba que isso é consequência de oração. Porque o texto diz que o Senhor abriu o coração dela para que ela pudesse entender. O Senhor abriu o coração dela para que ela pudesse entender. Repito, ninguém pode convencer ninguém por meio do teatro, por meio da dança, por meio das luzes, por meio da música, por meio do louvor. Nada disso convence. Quem convence é o Espírito Santo. E esta mulher, meus irmãos, ela é temente a Deus. O que significa isso? Que ela era uma mulher grega, convertida ao judaísmo. Porque os judeus também convertiam os gentios. Eles tinham que se circuncidar, tinham que guardar a lei de Moisés, tinham que guardar as tradições. E ela era prosélita, ela era convertida ao judaísmo. Mas agora, crendo no Senhor, ela aceita Cristo, ela se batiza. A mensagem de Paulo não é uma mensagem, venha e você pode ficar do jeito que você quiser. Venha, crê em Jesus e se batize, porque Jesus disse: quem crê
e se batizar. O batismo é uma confissão pública de que agora Jesus é Senhor da tua vida. O batismo é um rompimento com o mundo e uma entrega total para Deus. Então, olha que coisa interessante. A igreja de Filipe, que vai ser uma igreja futuramente bendita e abençoada, ela é formada dentro dos fundamentos e os princípios corretos de Cristo. É crer e se comprometer. Crer e se comprometer. Vocês sabem, eu falo sempre para vocês sobre comprometimento, porque mais uma vez, confrontando a mentalidade do que é crente nos dias de hoje, parece que você não precisa se comprometer. Você pode ser crente e continuar sendo agiota, você pode ser crente e continuar sendo prostituta, você pode ser crente e continuar bebendo e continuar fumando, você pode ser crente e continuar vivendo a vida de pecado, servindo a Satanás, bebendo, curtindo, você pode ser crente e continuar. Não é isso que a Bíblia diz. Quem crer e se batizar será salvo. Lídia creu, ela se batizou, e ela e sua casa, diz assim o versículo de número 15, tendo sido batizada, bem como os de sua casa, E eu fico vendo, irmãos, mais uma vez, como que a coisa funcionava. Afinal de contas, este livro nos relata os primeiros atos dos apóstolos, a igreja primitiva, a primeira igreja, como que a primeira igreja era. As pessoas se convertiam e levavam Cristo para dentro de casa. As pessoas se convertiam e levavam Cristo para dentro de casa. Nós temos nos modernizado e temos perdido bons hábitos e bons costumes. Eu estou falando aqui de maneira generalizada, não estou falando para ninguém aqui presente nessa noite, amém? Mas no passado, quando a irmã se convertia, ela convidava seu marido para vir para a igreja. Ela trazia os seus filhos para a igreja. Ela sempre arrumava um jeito. Eu estou falando da mulher, porque a maioria da igreja é a mulher, 90% da igreja são as mulheres. Ela sempre arrumava um jeito de trazer a sua família para a igreja, ou levar a igreja para dentro da sua casa. E nós tínhamos, eu não tenho os dados agora, mas eu posso falar com certeza, que a igreja de 20 anos atrás tinha muito mais resultado na salvação da sua família do que a igreja nos dias de hoje. Hoje mesmo os membros da igreja não estão trazendo mais os seus filhos para participar dos cultos. O crente no passado, ele fazia culto, ele fazia aniversário, não fazia festa, era culto de ação de graça. Pastor, o senhor vai fazer culto lá em casa, é meu aniversário, já falei com meu marido, falei com meus filhos, que meu presente é ter um culto aqui em casa. E a gente ia e fazia culto, e Deus muitas vezes salvava, e Deus muitas vezes libertava. O crente no passado dizia assim, pastor, tem uma garagem aqui em casa, coloca um ponto de pregação aqui em casa, pastor. Os irmãos que são de 20 anos atrás aí, que permanecem até hoje, podem confirmar que eu não minto. Nós tínhamos pontos de pregação espalhados. Hoje a pessoa não tem mais, parece que não tem mais medo, não se importa da família ir para o inferno. Não se importa da família se perder. Meu irmão, minha amada irmã, abra os seus olhos, busque a Deus, ore a Deus pela salvação da sua família. Não somente ore, mas faça aquilo que está possível a você fazer, faça aquilo que cabe a você fazer, para que Cristo também chegue à sua casa, ou para que a sua casa chegue a Cristo, para que a tua família seja salva. Para que a sua família seja salva. Lídia é batizada, a sua casa é batizada, e a sua casa se torna então a primeira igreja, o primeiro endereço desta igreja bendita em Filipe. A casa de Lídia se torna então o endereço desta primeira igreja na cidade de Filipe. Tudo isso, irmãos, porque
eles foram orar, uma manhã de oração, uma manhã de clamor, gerou todas estas bênçãos. Esta mulher salva, a sua família salva, e a partir da sua casa agora, o Evangelho do Senhor Jesus pode ser pregado nesta casa. Agora eu quero que você entenda um outro princípio. Satanás, ele não ficará quieto vendo você fazer a obra. O diabo nunca ficará sem se opor, sem te atacar, sem se levantar contra a sua vida para te matar, quando você estiver fazendo a obra de Deus. O obreiro do Senhor, ele é um soldado que está em guerra. A igreja de Jesus é um exército que está em guerra contra Satanás. Nós sempre estamos em guerra, nós sempre estamos em batalha, a não ser que estejamos servindo ao diabo, a não ser que estejamos fazendo a vontade de Satanás, aí não tem guerra. Mas se você, como Paulo, está debaixo de uma direção, está levando uma vida de oração, está ganhando almas para Jesus, Satanás se levantará para guerrear contra a sua vida. E a Bíblia nos diz isso, que a nossa luta é contra Satanás, não é contra as pessoas. Não são os homens, irmãos, que se levantam contra nós, são os demônios, é Satanás. É um erro a igreja achar que a sua guerra é política, é um erro a igreja achar que a sua guerra é ideológica. A nossa guerra é espiritual, a nossa batalha espiritual. Olha o que acontece, diz assim, versículo 16, certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava, que tinha um espírito pela qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Irmãos, o que o diabo está querendo aqui? O que o diabo está querendo aqui? O diabo é contra Paulo, Satanás é contra Paulo, mas o diabo está dizendo coisa bonita ou coisa feia? Está dizendo coisa bonita, né? Estes homens são servos do Deus Altíssimo, eles nos anunciam o caminho da salvação. Parece até que esta mulher está contribuindo, porque aqueles que acreditavam nela, aqueles que pertenciam à religião dela, ela está dizendo para eles, ó, escutem o que eles estão falando, obedeçam a eles. É uma ajuda. Eu fico pensando que Paulo, ele precisou de um tempo para digerir o que estava acontecendo, porque diz o texto que isso aconteceu por muitos dias. Paulo passava ali, e aquela mulher dizia isso: estes homens são servos do Deus Altíssimo e nos anunciam o caminho da salvação. E creio que Paulo, sabe, quando você escuta isso, você demora a entender o que está acontecendo. Então, primeiro ponto aqui, não existe ecumenismo. O diabo é contra a igreja. Satanás tem que ser repreendido. O errado tem que ser reprovado. O pecado tem que ser denunciado. E a obra de Deus é feita somente por aqueles que foram chamados pelo Senhor. E você vai ver na história de Israel, muitas vezes, os inimigos querendo também participar da obra. Como quando Neemias vai reconstruir os muros, Sanbalat e Tobias queriam participar. E eles disseram: não, vocês não têm parte nesta obra, vocês não pertencem ao Senhor. E isso trouxe retaliação, isso trouxe ataque contra Neemias e aqueles homens que estavam trabalhando na reconstrução do muro. Aconteceu também quando Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote, voltaram para reconstruir o templo. Os samaritanos também quiseram participar da reconstrução do templo, e eles disseram: não, vocês não têm parte nesta obra. E aqueles homens se levantaram e denunciaram o Zorobabel e o Josué para o rei, e houve também paralisação da obra, houve ataque. Mas o certo é o certo.
Como que eu consigo aplicar isso? Nós temos, novamente, esses escritores que falam de Jesus. É voz de Satanás querendo ensinar a igreja. É voz do diabo, mas ele fala coisa boa, pastor. Mas ele fala que Jesus é bom, mas é Satanás que vai causar confusão, que vai causar dúvida, que no final vai desviar, que no final vai atrapalhar, que no final vai ser um fermento que vai levedar toda a massa. E aí diz aqui o seguinte, versículo 19, versículo 18, ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltando-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te ordeno que saia dela. E no mesmo instante o Espírito a deixou. E nós precisamos deste dia na nossa vida, onde a gente diz basta para Satanás, onde a gente diz isso está errado, basta, chega, isso não pode mais acontecer, isso não pode continuar mais. Como é que eu posso aplicar isso a você, a nós? Eu lembro que uma vez eu escutei um pastor aplicando dessa forma, eu vou usar do mesmo jeito. Às vezes, é aquele irmão em Jesus, que está com aquela intimidade, com aquela outra irmã que é casada, e a coisa está passando do ponto, e a pessoa fica ali, não, está tudo bem, isso no mundo é normal, você é de Jesus, na sua vida isso não existe. Chega uma hora que você tem que dar um basta. Chega uma hora que você dizer, olha, não vou mais ficar com isso aqui, está errado. Um homem de Deus, uma mulher de Deus não age dessa forma, isso está errado, basta. Ah, pastor, mas a pessoa vai ficar triste, vai ficar triste. Ah, pastor, isso pode até causar vai causar várias coisas, mas é preciso expulsar Satanás da sua vida. Um detalhe aqui, né, irmãos? Paulo não fez uma corrente de 7 dias para a libertação dela. Paulo não levou a água ungida para o monte, orou e levou, olha, leva para casa, minha filha, unge a sua casa com esta água ungida. Paulo não entrevistou o demônio, qual o seu nome? O que você está fazendo na vida dela? De onde você veio? Para onde você vai? Porque a Bíblia nos ensina que, com relação a Satanás, em nome de Jesus, sai. A maneira a qual lidamos com possessão demoníaca em nome de Jesus, sai. E ponto final. Não é para ficar conversando com o diabo, não é para dar o microfone, irmão, agora vou dar oportunidade aqui para Satanás, contar para a gente o que ele está fazendo na vida dela. Fala, diabo. Aí o diabo está lá, 5 minutos falando, em nome de Jesus, sai. Batalha espiritual é somente em nome de Jesus, porque o nome de Jesus está sobre todo nome, e o nome de Jesus é mais do que suficiente para qualquer entidade demoníaca que existe. Em nome de Jesus sai. E na mesma hora saiu. Na mesma hora saiu. Porque Paulo era homem de oração. Paulo estava debaixo da direção de Deus. Paulo era escolhido e chamado pelo Senhor. Então, em nome de Jesus, sai. E sai mesmo. E na mesma hora saiu. E aí diz o seguinte, olha, versículo 19, percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, e os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E agora eu estou pensando aqui, eu estou refletindo, o porquê que o diabo estava elogiando Paulo. Será que não era um plano dele? Eu vou ficar elogiando Paulo, ele vai perceber que sou eu, e ele vai mandar eu embora. Quando eu for embora, eu tenho um motivo para mover o coração desses homens, a agarrar Paulo e Silas e matar eles, e assim eu acabo com a obra missionária nesse lugar. Uma estratégia. E é isso que eu quero levantar aqui, meus amados irmãos. O diabo, ele é inteligente e sagaz. Ele tem planos, ele usa estratégia, ele pensa, ele elabora um plano para acabar com a igreja, para acabar com sua vida,
para acabar com sua família. A Bíblia diz que não devemos desprezar as astúcias do diabo. A Bíblia diz que devemos vigiar, porque ele ruge ao nosso derredor, bramando como leão. E eu quero refutar também esta mentalidade muito presente nos dias de hoje, que apresenta o diabo como um ser vencido. Ele está vencido, mas como um ser que não tem mais poder. E assim como é muito errado você supervalorizar o poder do diabo, é um erro igual você achar que o diabo está dormindo e que ele não está trabalhando. O diabo está trabalhando, ele está criando ciladas. A Bíblia chama laços do passarinheiro, está escondido no caminho, você não vê. A Bíblia diz que ele lança dardos contra nós, e o plano do diabo deu certo, porque prenderam Paulo e Silas. E olha que coisa terrível, diz aqui no versículo de número 20: levando-os aos magistrados, disseram: estes homens judeus estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A acusação é muito grave, porque a cidade de Filipe, ela é uma cidade que tinha uma independência muito grande, ela tinha muitos privilégios diante do Império Romano. O Império Romano era muito sério nestas questões de revolta, de pessoas que não seguiam a pátria, que não eram patriotas. Então Filipos era uma cidade com muitos privilégios, e isso que estes homens estão aqui falando, estas acusações, é muito grave, porque isso poderia trazer um olho negativo de Roma para esta cidade. Olha o plano do diabo, está movendo a política contra esses homens. Irmãos, nós não estamos vivendo um tempo diferente. A política também pode se virar contra a igreja. O que é falado, as coisas que são ditas a nosso respeito, podem também ser trazido contra nós, leis para nos prender, para nos proibir, para nos lançar na prisão. A igreja no Brasil pode amanhã se tornar uma igreja perseguida. Diz o texto que, o versículo 20, a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. E estes homens, então, homens de Deus, estes servos de Deus, são presos e são açoitados. Não parece que tem um problema aqui na oratória? Não parece que tem uma contradição na Bíblia? Para aqueles que pregam triunfalismo, eles nem passam por aqui. Eles só querem ler o Salmo 91. Eles não passam por aqui. O Salmo 91 diz o quê? 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. E o Salmo 91 não está errado. Só que Atos 16 também não está errado. O problema dessas denominações que atraem multidões é que elas só pregam aquilo que é agradável para os ouvidos. Elas só enfatizam uma parte da Bíblia, aquilo que o povo quer ouvir. É aquilo que alimenta o ego, aquilo que as pessoas querem ouvir. Isso não leva ninguém para o céu. Entenda corretamente. Você deve obedecer a Deus, porque isso te leva à vitória. Mas mesmo obedecendo a Deus, você não está livre de sofrer. Mesmo obedecendo a Deus, você não está livre também de sentir dor, de ser açoitado, de ser difamado. Se você parar para pensar, na verdade, isso é até uma promessa de Jesus. Nas bem-aventuranças, o Senhor diz: bem-aventurados são vocês, quando perseguirem vocês, quando difamarem vocês, quando disserem todo mal contra vocês por minha causa. Alegrai-vos neste dia, porque todos os profetas do passado também sofreram isso. Grande é o galardão de vocês que estão no céu. Esses homens estão sendo presos e açoitados justamente por estarem fazendo aquilo que Deus quer. Estão presos e açoitados porque libertaram uma mulher das garras de Satanás. Eles estão presos e açoitados porque obedeceram a direção de Jesus. A palavra diz que todos aqueles que querem viver piedosamente sofrerão perseguições. Jesus disse: se a mim me chamaram de Beelzebu, do que chamarão vocês?
É muito importante entender isso, irmãos. Sabe por quê? Diz aqui o seguinte, olha, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos. Se Paulo fosse um crente dos dias de hoje, do triunfalismo, sabe, daquele triunfalismo cego, que nega a importância do sofrimento, que nega esta verdade bendita que todo sofrimento gera grandes vitórias na nossa vida, Paulo estaria com depressão agora. Paulo estaria com crise na sua fé. Deus me abandonou. Silas, não vale a pena ser crente. Silas, você viu que eu queria ir para a Ásia? Será, Silas, que aquele sonho não era de Deus? Será que aquilo era coisa da minha cabeça? Ô Paulo, eu segui você porque você falou que Deus estava conosco. Ô Paulo, eu segui você porque você falou que era apóstolo. Você não é apóstolo, Paulo, porque apóstolo não está na prisão. Apóstolo está andando de Land Rover, Paulo. Apóstolo está andando de Land Rover, está pregando 100 vezes mais por aí, Paulo. Tem alguma coisa errada com você, Paulo. Eu vou mudar de igreja. Eu vou mudar de igreja. Deus me abandonou, Deus não está aqui. Mas não é isso. O que eles estão fazendo? Orando e cantando hinos. Cantando hinos, orando e cantando hinos. O que significa isso, pastor? Paulo está orando, porque ainda que ele não entenda o que está acontecendo, ele continua em plena comunhão com Deus, ele continua entregando tudo nas mãos do Senhor, ele está pronto para receber o sim de Deus e o não de Deus, ele está pronto para ser livre e continuar pregando a palavra, mas também está pronto para morrer e glorificar a Deus com sua morte. O seu coração precisa estar alinhado com Deus dessa forma. E ele está orando, e eu não nego, irmãos, que ele poderia estar dizendo, e eu não vejo nenhum problema, e de você falar com Deus com sinceridade: Deus, eu não estou entendendo, Senhor, minhas costas estão doendo. Não há problema em você ter uma oração com Deus sincera. O que não pode haver é dúvida e revolta no seu coração. O que não pode haver é o sentimento de amargura que te priva da graça de Deus e te leva a murmuração. E te leva a murmuração. Ele ora e ele canta louvores. E cantar louvores significa que Paulo enaltecia a soberania de Deus. Preste bem atenção, você não vai entender tudo o que está acontecendo com você, nunca. Você nunca vai ter o controle das circunstâncias que te acontecem. Você nunca terá o domínio e as rédeas da tua vida na tua mão. No dia que isso acontecer, você está desviado. E quando você confia em Deus, mesmo sem entender, você louva a Deus. Porque você já sabe que Deus é bom. Você já sabe que Deus é fiel. Você já sabe que Deus está no controle. Sabe, Paulo lá na frente, quando ele está enfrentando um naufrágio, um furacão que vai levá-lo ao naufrágio, ele diz uma frase assim, ele diz assim: o Deus de quem eu sou, o Deus a quem eu sirvo. O Deus de quem eu sou, o Deus a quem eu sirvo. Tem muita gente que precisa amadurecer mais a sua comunhão com Deus. Tem muita gente que precisa de fato conhecer o Deus da Bíblia, porque conhece somente o Deus da experiência dos outros, mas não tem a sua própria experiência com Deus. Porque quando você conhece a Deus, você sabe que Deus é bom. Você sabe que Deus é maior do que aqueles demônios que estavam naquela mulher. Ô Silas, sabe o que é isso aí, Silas? A gente expulsou aquele demônio despreparado. Ô Silas, sabe o que aconteceu? É que a gente não fez uma campanha de 7 dias. Nós estamos amaldiçoados, Silas, por aquela mulher. É o que alguém diria hoje. É o que um pregador diria hoje. Mas tudo que está acontecendo é propositalmente. Tudo que está acontecendo é Deus fazendo um grande milagre através da vida de Paulo e Silas. Entenda bem, meus irmãos, Deus,
Ele usa as pessoas para te abençoar. Deus usa a igreja para te abençoar. Deus usa o pastor para te abençoar. Deus usa o irmão que está do seu lado para te abençoar. Agora Deus usa também o ímpio para te abençoar. Deus também usa o ateu para te abençoar. E não se escandalize, Deus usa até mesmo Satanás para abençoar a tua vida. Que é isso, pastor? Até mesmo Satanás serve aos propósitos de Deus. E muitas vezes Deus fica olhando para os planos do diabo. Escuta, eu estou conjecturando. Ao invés de Deus desmanchar os planos do diabo, Deus dá corda para o diabo. Porque através do plano do diabo, Deus conclui os seus planos e glorifica o seu nome. Sabe por quê? Olha o que diz o versículo 26. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Deus, à meia-noite, enviou um terremoto. Mas irmãos, veja só, esse terremoto ele é sobrenatural. Porque quando treme e a porta se abrir, logicamente é compreensível. Mas como é que as correntes caem da mão de Paulo e Silas com o terremoto? O que tem a ver uma coisa com a outra? Mas o terremoto fez a porta se abrir e as correntes da mão de Paulo e Silas se abrirem. Está vendo, pastor? Deus libertou Paulo e Silas. Aquele terremoto não era para Paulo e Silas. Quem te falou isso? Quem te falou que aquele terremoto era para libertar Paulo e Silas? Se fosse assim, Paulo e Silas tinha... Silas, corre, aproveita, vamos embora. Mas ninguém fugiu. Que terremoto é esse que não liberta ninguém? Que terremoto é esse que não solta ninguém? O Silas não fugiu, o Paulo não fugiu, os presos não fugiram. Aquele terremoto só surtiu efeito sobre uma pessoa. Quem, meus amados irmãos? O carcereiro. Este homem que diante daquela situação, a primeira coisa que ele pensa é em se matar. Aquele homem era um suicida em potencial. Aquele homem, estou conjecturando, estou imaginando, não estava bem com sua alma. Se não bastasse estar perdido, aquele homem estava sendo perseguido por Satanás para tirar sua própria vida. Mas aquele homem, assim como Lídia, era um escolhido de Deus para ser um dos fundamentos, um dos pilares desta igreja de Filipos, esta igreja tão importante para o futuro missionário da igreja. Aquele homem era escolhido do Senhor. Aquele homem que, quem sabe, participou do açoite, aquele homem que era um carrasco, aquele homem que já não tinha amor mais pelo seu semelhante, aquele homem, quem sabe, por tanta atrocidade feita pelos outros, estava atormentado de culpa e por isso queria morrer. Uma vez eu recebi na igreja um colega de escola, e esse menino chega na igreja, esse rapaz chega na igreja completamente atormentado com sua consciência. Ele era um soldado do BOPE, e ele tirava a vida de crianças, homens, mulheres, na luta contra o tráfico. Nós sabemos, né? Se inocentemente morrem as crianças, se acidentalmente morrem as crianças, imagina esses meninos que carregam um fuzil, como é que funciona? E ele dizia assim: eu quero me batizar, eu quero me batizar. Eu não consegui entender, depois que tudo aconteceu, que eu fui refletindo, que eu fui entender o que aconteceu. Ele só queria se batizar para não morrer pagão, porque devido às suas práticas, ele estava completamente atormentado. Eu imagino que é o caso deste homem. A gravidade, e eu faço uma pergunta para os meus amados irmãos: será que tem perdão para um homem como este? Será que tem perdão para um assassino? Será que tem perdão para um assassino? Será que tem perdão para alguém que vive
praticando os mais atrozes pecados que existem. Será que há perdão para isso? Este homem, ele diz o seguinte aqui no versículo 30, então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Porque ele escutava Paulo cantar, ele entendeu que aquilo que estava acontecendo era sobrenatural. Os presos não fugiram porque também escutavam que Paulo e Silas estavam orando e cantando louvores a Deus. Que coisa linda, irmãos, porque a gente pregar a palavra de Deus na beira do rio e Deus salvar as pessoas é maravilhoso, mas muitas vezes nós temos que pregar a palavra de Deus com as costas lanhadas, preso com correntes. Nós temos que continuar fazendo a obra de Deus, e a obra de Deus na vida destes homens continua surgindo efeito. Se o diabo tentou parar estes homens, o diabo deu um tiro no próprio pé, porque Deus levou estes homens a chegar perto de um homem que tanto precisava. E este homem está dizendo: o que eu preciso fazer para ser salvo? O pastor de hoje ia dizer o quê? Você tem que dar o seu tudo. Você tem que dar o seu tudo. Você tem que vender o seu carro, dar para a igreja, vender a sua casa, dar para a igreja. O que Paulo e Silas diz assim, versículo 31, creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e sua casa. Então vamos lá, brevemente, que a hora está avançada. Primeiro, você precisa crer em Jesus. Você precisa crer em Jesus. Não há salvação a não ser por Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Dízimo não salva, frequentar a igreja não salva. O que salva o homem é crer em Jesus. Crer em Jesus, crer no Senhor Jesus. Não é crer que Jesus é bom, não é crer que Jesus foi um homem bom, não é crer em Jesus e crer em muitos outros, é crer em Jesus como o Senhor da sua vida. Você precisa render-se e entregar totalmente a sua vida em Jesus. Crer no Senhor Jesus, e será salvo tu e a sua casa. Você será lavado pelo sangue de Cristo, teus pecados serão perdoados, teu passado será apagado, a tua história velha, o teu homem velho será morto no batismo. O Senhor transformará o seu coração e fará de você uma nova criatura. Quando você crê em Jesus, Deus transforma a água suja no melhor vinho. Quando você crê em Jesus, Deus restaura o homem e Deus restitui ao homem novamente ao seu Criador. Olha só que texto lindo, diz assim, e pregaram, versículo 32, e pregaram a palavra de Deus. Paulo e Silas abriram a Bíblia, pregaram a palavra de Deus, e ele e toda a sua casa. E aí diz aqui o versículo 33, naquela mesma noite, o carcereiro lavou as feridas, em seguida eles todos foram batizados. Então levou para a sua casa, serviu-lhe uma refeição, e com todos os da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Aquele homem creu em Jesus, aquele homem que foi colocado para açoitar Paulo e Silas, agora está lavando os vergões, está tratando da ferida destes homens. Aquele homem que foi colocado ali como algoz, como carrasco, agora está servindo uma refeição. Ele foi transformado, ele foi mudado, ele foi regenerado pelo Espírito Santo, ele foi salvo por Cristo Jesus. Deus permitiu aqueles açoites para que Paulo chegasse àquele lugar, porque aquele homem era uma pedra preciosa, aquele homem era um eleito. Paulo entendeu a obra, Paulo compreendeu o que Deus estava fazendo, Paulo anunciou o evangelho, pregou a palavra. Aquele homem foi salvo, a sua casa foi salva, a sua família foi salva. Como a obra de Deus é linda, como Deus é maravilhoso, como o Senhor é tremendo. Deus trabalha através de todas as circunstâncias, quer sejam boas, quer sejam ruins. Deus está trabalhando na nossa vida e através da nossa vida. É por isso que não temos direito de escolha. Nós vamos para onde Deus nos mandar. E aonde Deus nos mandar, nós vamos pregar o evangelho e nós vamos fazer a obra. E diz aqui o versículo 35: quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados aos carcereiros com esta ordem: solte estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora pode sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos
Eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, nos lançaram na prisão e agora querem livrar-se de nós secretamente. Não, venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram para a casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Observa uma coisa, irmãos. Paulo, ele poderia desde o início ter batido o pé e exigido os seus direitos, mas ele não fez isso. Se ele fizesse isso, tudo que estava acontecendo para a salvação daquele carcereiro, a coisa não ia funcionar. Tem momento que, para agradar a Deus, você tem que abrir mão até dos seus direitos. Tem momentos que, para você alcançar a plenitude de Deus na sua vida, você tem que se calar. Você tem que apanhar e ficar calado. É bem verdade que tem hora que você tem que abrir a boca e dizer: eu exijo os meus direitos. Mas é importante você entender isso. É importante você compreender isso. E o diabo que tentou parar aquela obra se frustrou tremendamente. Porque agora nós temos Lídia, nós temos aquela jovem que foi liberta daquela possessão demoníaca, nós temos este carcereiro e a sua família. E Paulo deixa a cidade de Filipos, deixando para trás esta igreja multirracial, porque Lídia era grega, o carcereiro era romano, aquela menina que era tomada por espíritos malignos, provavelmente era de uma outra nação. Paulo deixa uma igreja de multiclasse social. A Lídia, ela era uma empresária, ela trabalhava com vendas, o carcereiro era funcionário público, aquela jovem que estava endemoniada, ela era uma escrava, era da classe baixa. Esta igreja, ela mostra o que nós somos hoje, o que é a igreja de Jesus hoje no mundo. E isso mostra para nós uma coisa, irmãos: ninguém pode parar a igreja, ninguém pode impedir o crescimento da igreja, ninguém pode impedir o progresso da igreja. E eu quero dizer para você: você foi escolhido, você é o obreiro do Senhor, você é eleito do Senhor. Mesmo que as coisas não estejam dando certo, mesmo quem sabe você se sinta dentro de uma prisão, mesmo que você diga: pastor, olha, eu não sei como, porque minhas mãos estão acorrentadas, eu estou preso. Ore a Deus, meu irmão, louve a Deus, glorifique o Senhor, não murmure, não reclame, não blasfeme, confie no Senhor, acredite no Senhor, esteja pronto, esteja preparado a toda hora, a todo momento, porque Deus vai te usar, Deus vai mover você. E com relação às prisões, às correntes, não se preocupe. Deus sempre tem um terremoto, Deus sempre pode abalar, Deus sempre pode mover céu e terra, Deus sempre pode fazer grandes coisas. Se está dessa forma é porque tem propósito, mas quando o propósito terminar, você sai dessa situação de cabeça erguida, você sai dessa situação exaltado, porque é assim que Deus faz.